uma palavra voltada para a família. Gênesis capítulo de número 22, versículo 1 e 2. Gênesis 22, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela tua palavra lida, Pai. E eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, assim como o Senhor falou ao meu coração, assim como o teu Santo Espírito tocou na minha vida, Senhor Deus, e me transformou através dessa palavra, que o Senhor possa assim falar no coração da tua igreja, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, o tema dessa mensagem hoje é o poder da transformação e o poder da transição. Todas as vezes que nós somos provados por Deus, todas as vezes que Deus nos coloca à prova, é porque Ele quer trabalhar algo novo em nossa vida. É porque Ele quer fazer algo especial com as nossas vidas. É porque Ele quer fazer com que nós venhamos a subir de nível diante dEle. É porque o Senhor quer que nós venhamos a nos aproximar dEle. O teste, a provação, as dificuldades que Deus muitas vezes permite que nos aconteça, serve para que nós possamos crescer na nossa vida espiritual. E quando eu falo de mudança, quando eu falo de transição, quando eu falo de passar para outro nível, sair de um estágio que nós estamos, e muitas vezes um estágio pequeno, e passarmos para um lugar mais elevado na presença do nosso Deus, eu gostaria de te citar dois exemplos práticos que nos ensina acerca desse tema e que vai nos fazer uma introdução para aquilo que Deus quer falar no seu coração. O primeiro exemplo que eu gostaria de te trazer é sobre a águia e os seus filhotes, um dos animais mais espetaculares do mundo, um predador nato, mas que quando ela vai fazer o seu ninho, ela constrói o seu ninho em 3 camadas. A primeira camada que a águia constrói o seu ninho são os espinhos. Ela faz toda a base do seu ninho de espinhos, toda a estrutura do seu ninho é feita com espinhos. Para estabilizar o seu ninho, para dar uma estrutura ao seu ninho, ela vem com uma segunda camada que é de folhas, folhagens. E para dar conforto ao seu ninho, ela coloca uma terceira camada de algodão. E o ninho dela está pronto, e o ninho dela está preparado para receber os seus filhotes. Quando os seus filhotes nascem e chega o tempo correto para que eles alcancem voo, e eles não querem voar porque eles estão no conforto do seu ninho, recebendo o alimento da sua mãe, então para os forçarem a sair do ninho, a mamãe águia ela vai e tira o algodão que dá o conforto para aquele ninho. Só que tem filhotes que são insistentes, que são comodistas, que ainda insistem em ficar no ninho. A mamãe águia, percebendo o comodismo dos seus filhos, ela vai então e retira as folhagens. É interessante, irmãos, é espetacular isso, forçando os seus filhotes a alçar voo. Existem filhotes que são insistentes, que gostam de ficar no sofrimento, sendo espetados pelo espinho. Está doendo, mas ele está ali insistindo, não quer voar, prefere ficar numa situação cômoda, mesmo que esteja doendo.
mesmo que esteja trazendo insatisfação, a mamãe águia não pode permitir. A mamãe águia não pode deixar. É seu filho, ela tem que cuidar, ela tem que orientar, ela tem que fazer com que o seu filhote siga o rumo, siga o fluxo daquilo que ele nasceu para ser. Um animal exuberante, um animal espetacular. Então ela pega o seu filhote com o seu bico, alça voo. A águia voa alto, irmãos, porque as suas asas são grandes e pesadas, e ela consegue ter estabilidade no ar. Então ela é o animal, a ave que mais alto voa, e ela vai o mais alto que ela pode, com o seu filhote na boca, preso pelos seus bicos, e lá no alto ela solta o seu filhote. Queda abaixo. O filhote não tem outra opção, ele vai voar. As estatísticas dizem que o filhote não cai no chão, ele voa, ele voa. E a mamãe águia coloca o seu filhote aonde verdadeiramente ele deve estar, forçando ele a ir a favor da sua natureza. E quantos de nós, irmãos, muitas vezes nos colocamos nessa situação, ou somos colocados em uma situação parecida com essa? Nos prendemos ao nosso comodismo, mesmo que algumas vezes esteja doendo, e não levantamos voo. Mas quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, e quase sempre Deus tem um propósito na vida de todos aqueles que o aceita, Deus tem um propósito na vida de todos aqueles que levantam as suas mãos e recebem em seu coração. Deus não vai permitir que nós sejamos cômodos. Deus vai fazer da mesma forma. E todas as vezes que a vida nos levar por permissão do Senhor para alguma situação que quebra, é o Senhor querendo que nós passemos por uma transição para outro nível, nos tornando assim mais forte. Da mesma forma que a mamãe águia cuida dos seus filhos, o Senhor Deus, Ele cuida do seu povo, nos tirando da comunidade, mas nos fazendo forte, nos fazendo levantar voos. A transição, a mudança, a transformação quebra paradigmas, quebra dependência, anula a escravidão, tira do opressor a capacidade de nos oprimir. Irmãos, o nosso Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E se você está passando, já passou por algum tipo de transição, e você não entendeu, saiba, é Deus querendo te levar para outro nível. É Deus querendo te colocar em um lugar diferente, um lugar mais alto, na presença dEle. O segundo exemplo que eu trago para os irmãos é a lagarta. Os irmãos sabem que a lagarta vira borboleta? Uma lagarta desengonçada e feia passa por um processo de transformação, passa por um processo de transição, passa por uma metamorfose e se transforma numa linda e exuberante borboleta. Mas antes do processo, para se transformar dela, ela precisa passar por um casulo. Não é fácil, é dolorido, dói. Tem pessoas que às vezes a gente vê em um lugar de destaque, tem pessoas que às vezes a gente vê em um lugar mais elevado, e muitas vezes a gente aponta e critica, mas não sabe o que aquela pessoa passou na sua vida para chegar aonde ela está. O que ela teve que fazer, o que ela teve que abrir mão, o que ela enfrentou, o casulo que ela teve que se colocar para poder alcançar graça aos olhos do Senhor. Casulos não se encontram prontos. Cada lagarta faz o seu. Não espere ser transformado de lagarta para borboleta através de um casulo pronto.
Você precisa construir o seu casulo. Não tem outra opção. Sucesso que custa o fracasso do outro não é sucesso, é ilusão. Presta atenção nisso, irmãos. Sucesso que custa o fracasso do outro, sucesso que passa por cima de alguém, que derruba alguém, não é sucesso, é ilusão, e Deus não se agrada disso. Outra coisa interessante, a lagarta, quando ela constrói o seu casulo, e ela vai escolher se ela vai entrar no casulo ou não para passar a transformação, ela não sabe como ela vai sair daquele casulo. Linda, maravilhosa, com as suas asas azuis, rosas ou vermelhas, ou acinzentadas, ela não tem garantia nenhuma. Vai ser a natureza, vai ser o processo da mão divina que vai dizer como ela vai sair daquele casulo, Mas uma coisa eu posso te garantir, meus irmãos, é bem melhor ser borboleta do que ser lagarta. Ainda que você não se torne a borboleta que você queria, ainda que você não se torne a borboleta que você deseja, mas é bem melhor ser borboleta do que ser lagarta. Outra fase do processo também é que você corre um sério risco de, quando você sair desse processo, quando você sair do casulo e quando você se transformar numa borboleta, que alguém queira te derrubar. As crianças, quando vê uma borboleta bonita, elas não querem pegar. Se pegar na asa ali, se apertar, não vai matar, não vai destruir. Glória a Jesus, aleluia. É incrível, é impressionante, irmãos, como muitas vezes nós vemos a pessoa no mundo servindo ao inimigo, servindo ao diabo. A gente ora, a gente prega, a gente evangeliza, a gente cuida, e depois que aquela pessoa aceitou a Jesus, depois que aquela pessoa está na igreja, depois que aquela pessoa alçou o voo, depois que aquela pessoa cresceu, se dedicou e Deus usou, e muitas vezes aquela pessoa está fazendo algo que nós gostaríamos de fazer porque ela cresceu no Evangelho, ela achou graça diante de Deus. A vontade de muitos é que aquela pessoa seja jogada de novo no mundo e saia da presença de Deus, porque ela saiu de lagarta e virou borboleta, ficou bonita, chamando a atenção. E quando nós chamamos a atenção, quando o povo de Deus chama a atenção, sempre existe alguém que queira derrubar, sempre existe alguém que tenha dificuldade em celebrar o sucesso do outro. Oramos com aqueles que estão em dificuldade, choramos com os que choram, mas muitas vezes temos dificuldade em celebrar a alegria e o sucesso do meu irmão. E Deus também não se agrada com isso. E famílias não são edificadas quando essas coisas acontecem. No processo também é importante que nós venhamos a saber que tem coisas que nós precisamos resolver e que ninguém vai resolver por mim nem por você. Existem processos nas nossas vidas, lutas nas nossas vidas, guerra nas nossas vidas, que nós podemos ajudar em oração, mas que no final das contas a decisão é sua, de como você vai gerir aquela situação. E nós precisamos tomar muito cuidado com os ciclos da nossa vida. Nós precisamos entender quem nós somos e em que momento e em que etapa das nossas vidas nós estamos. Existem pessoas que já têm 50 anos, a idade que eu já estou quase fazendo, e quer se vestir igual os meninos de 17, 18, 20 anos.
E isso não é bonito. Isso não vai fazer bem para aquela pessoa. A pessoa tem que entender o ciclo da vida que ela está vivendo, que é tão belo e tão bonito quanto o ciclo de uma pessoa mais jovem. E precisamos ter esse entendimento. Uma mulher de 50 anos, ela nunca vai poder se vestir com uma menina de 20. Não cabe. Homens e mulheres casados que querem levar a vida como se fosse solteiro. Irmãos, a maior causa de separação de casais nos dias de hoje é justamente essa. Homens e mulheres casados que querem levar a vida como se fossem solteiros. Eu não faço o casamento de ninguém sem antes ter uma conversa com a pessoa, com os noivos, e explicar o beabá direitinho para ela e para ele. Meu amigo, você é casado, minha querida senhora agora vai ser casada. A prioridade de um é o outro. O ciclo mudou. O ciclo é outro. Da mesma forma, estamos vendo aí, todos nós conhecemos, está na mídia social, já estourou no Brasil, o jovem pregador, o menino Miguel. Olha lá, o bonitão lá já falou, eu conheço. Todos nós já ouvimos falar do menino. Estão acabando com o menino, irmãos. Uma criança, 14 anos, criança, mas que quer ser o quê? Adulto. Um menino mal direcionado, mal gerido, uma família que tem problema. Hoje o pastor Marcos Feliciano deu um testemunho sobre ele no Gideões. O menino tem problemas familiares e se debateu com pessoas, com líderes que estão gerindo o ministério daquela criança de uma forma incorreta. Certamente muito do que ele fala ele nem sabe o que ele está falando. Irmãos, o menino saiu da escola. Segundo ele, em um dos vídeos ele fala que tem aula online para poder atender as agendas, cumprir as agendas. E o pastor Marcos Feliciano disse que o primeiro conselho que ele deu para aquele jovem foi: volte para a escola. Isso serve um pouquinho. Sabe o que é isso, irmãos? É querendo pular o ciclo da vida. Criança tem que ser criança, adolescente tem que ser adolescente, jovem tem que ser jovem. Quando nós colocamos um peso, e a criança e o jovem e o adolescente, ele pula o ciclo na vida, lá na frente terá problema. Vai faltar alguma coisa. Terá algum problema. Então precisamos seguir o fluxo, precisamos seguir o fluxo natural das coisas. Mas vamos voltar aqui, Gênesis capítulo de número 22, o texto que nós lemos. Abraão estava para passar por um momento de transformação. Abraão estava para passar por um momento de transição. Deus agora quer ver e quer saber quem é Abraão. Só que Deus vai lhe pedir algo grande. Deus vai lhe pedir algo que talvez aos nossos olhos seja um fardo pesado demais. Abraão vai ter que abrir mão de algo valiosíssimo que ele tem para agradar a Deus, para obedecer a Deus. E a pergunta que ressoa aos nossos corações nesta noite é: o que eu estou disposto a abrir mão por amor ao meu Deus? O que eu estou disposto a abrir mão por amor à minha família? Todos nós sabemos que para manter uma família num ambiente saudável não é fácil. A esposa tem que abrir mão, o marido tem que abrir mão. E normalmente, em 99,9% dos casos, a esposa, a mulher, ela tem que abrir mão de mais coisas do que o marido.
Verdade é essa. Verdade seja dita, a verdade é essa. E o que nós estamos dispostos? Nós que somos conhecedores da palavra de Deus, os senhores que nos visitam nesta noite, eu aqui já agradeço a visita de vocês, a casa de vocês. O que nós estamos dispostos a abrir mão por amor das nossas famílias? O que nós estamos dispostos a abrir mão para agradar ao nosso Deus? Deus vai pedir a Abraão algo que ele tinha de mais valioso. E muitas vezes os nossos pormenores, as nossas birras, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa soberba, traz problemas para o nosso relacionamento com Deus e por consequência é como se fosse um joguinho de dominó que a gente arruma uma pedrinha atrás da outra e empurra. Por consequência, esse problema vai refletir diretamente nas nossas famílias, diretamente no nosso meio social. O que nós estamos dispostos a abrir mão? Muitas vezes a nossa falta de recurso, que nos deixa desanimado, nos deixa irritado. Muitas vezes aquela enfermidade que insiste em não ser curada. Muitas vezes aqueles meninos que são difíceis, por se dizer os nossos filhos, de lidar com eles. A gente vê um menino pequeno crescendo um pouquinho, a gente pensa que vai dar trabalho, até eles chegarem na adolescência. Irmãos, enquanto esses meninos estão na adolescência e não amadurecem, nós temos trabalho, não tem não? E muito trabalho, com raríssimas exceções. Eu lembro que eu orava e falava: meu Deus do céu, quando meu filho vai virar homem e vai ter uma mentalidade madura? Não é fácil, nunca foi fácil, mas eu também entendia que era uma fase, que era uma etapa da vida. Eu aí voltava no passado há alguns anos e me lembrava do meu relacionamento para com os meus pais e via que eu fazia as mesmas coisas, tinha a mesma atitude. Eu falava: é Deus, mas me ajuda. E isso acontece com quase todos nós. Olhamos para as borboletas lindas, bonitas, e precisamos entender que ela passou por um processo. Teve cicatrizes? Teve. Foram curadas? Foram. Mas tiveram que passar por um processo. Outra coisa interessante também que nós precisamos saber sobre o processo da lagarta, passando pelo casulo para se transformar em uma borboleta, é que quando ela está ali dentro do casulo, presa no casulo, ela faz um esforço imenso, ela faz um esforço sobrenatural para se manter viva. Mas é esse esforço sobrenatural que ela faz que vai mexer com todo o seu fluxo sanguíneo, vai mexer com toda a sua musculatura, que faz com que ela saia daquele casulo voando e batendo asas. E desta mesma forma, irmãos, é a nossa vida. Quando nós estamos passando por lutas, quando nós estamos passando por situações, toda mudança, todo casulo, ele custa um sacrifício, nos pede algo, muitas vezes nos exige algo. No caso de Abraão, Deus pediu o seu filho, mas para todos nós vai custar alguma coisa, e do meio de tudo isso nós podemos tirar algumas lições. A primeira lição: o casulo ele pode ser feio, mas ele nos protege, ele nos esconde. Raramente você vê alguém perseguindo o casulo, raramente você vê alguém querendo matar casulo, mas quando sai bonito e exuberante,
No corpo de uma borboleta não há quem falte que queira derrubar, que queira matar. Outra coisa também que nós aprendemos é que, da mesma forma que a águia dá um tempo para que os seus filhotes cresçam, fortaleçam as suas asas, da mesma forma que a lagarta, quando entra no casulo, tem um tempo também para a sua metamorfose, assim também Deus tem um tempo para todas as coisas para com as nossas vidas. Às vezes está tudo certo, irmãos, está tudo sendo direcionado, está tudo no caminho, vai acontecer, mas aí um pequeno detalhe acaba com tudo. Um pequeno detalhe, um pequeno atraso atrapalha tudo, e o que nós estamos esperando não acontece. Lidar com o tempo é algo dolorido quando nós estamos esperando alguma coisa. Lidar com o tempo é algo que nos traz sofrimento, e quando nós esperamos alguma coisa ou queremos fazer alguma coisa baseado no tempo, muitas vezes nós nos decepcionamos. Quando nós estamos na contagem regressiva, quando nós estamos calculando a hora do relógio, muitas vezes nós nos decepcionamos. Eu aprendi muitas coisas com isso, e hoje tudo que eu faço, todo o trabalho que eu desenvolvo, eu faço baseado em metas, em fatos e em circunstâncias. E eu prefiro não fazer nada baseado no tempo. Por quê? Porque nós precisamos entender que o tempo para Deus é diferente do tempo para nós, seres humanos. Vou te provar isso na Bíblia. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 5. O Espírito Santo, ele inspirou o escritor a escrever assim, o entardecer e o amanhecer foi o primeiro dia. Coloca aí na letra, por gentileza, Gênesis 1:5. Para Deus, um dia começa de tarde e termina de manhã. Se fôssemos nós que fôssemos escrever, expressar como é um dia, nós iríamos dizer o quê? Amanhã e a noite, o primeiro dia. Mas para Deus, a tarde e a manhã foi o primeiro dia. O tempo para Deus é totalmente diferente do que nós entendemos como tempo. Mas tenha certeza que quando chegar o tempo de Deus para a sua vida, Ele vai operar aquilo que Ele prometeu. Quando chegar o tempo de Deus para a sua vida, Ele vai fazer aquilo que Ele tem para você. A Bíblia diz, ou melhor, a Bíblia nos afirma que Deus trabalha em prol daqueles que nele esperam. Deus trabalha pelos seus enquanto eles dormem. Então não se preocupe com o tempo. Preste atenção no processo que você está passando. Você pode estar sozinho no seu casulo, porque casulo só cabe um. Casulo não cabe dois. Cada lagarto faz o seu casulo e ele entra sozinho no casulo. Você pode estar no seu casulo achando que você está sozinho, mas o Deus Todo-Poderoso está com você. Se preciso for, te carrega no colo. Aleluia, Jesus. Voltando para o texto. Todas as promessas feitas a Abraão, tudo que Deus prometeu a Abraão, depende de quem? De Isaac, seu único filho, como nós vemos no texto, o herdeiro da sua herança.
o herdeiro das suas promessas. E agora? Como é que vai ser esse negócio? Como é que vai ficar isso aí? Deus está pedindo àquele que vai ser cumprida todas as promessas de Abraão. Mas o que Deus nos ensina nesta noite é: as promessas que Ele fez para as nossas vidas não dependem das circunstâncias. As promessas que Ele fez para as nossas vidas não dependem de Isaac. O que Deus prometeu vai acontecer, independente da circunstância, independente do quadro que se apresentar. Pastor, deu errado, é porque era para dar errado. Pastor, mas eu tinha uma promessa que não se cumpriu. Talvez não fosse de Deus. O que a gente vê de coisas hoje aí no mundo que não é de Deus? Pessoas falando de si mesmo. Ou talvez ainda não seja o tempo de acontecer. Talvez ainda não seja o tempo de Deus colocar a bênção nas suas mãos. Porque o seu tempo é hoje. Mas o tempo de Deus é quando Ele quiser. Então deixe Deus te direcionar. Deixe Deus te guiar. Abraão, mesmo diante daquela situação onde Deus pede o seu filho, ele segue a orientação de Deus, ele segue o direcionamento de Deus. E qual foi a direção de Abraão? Toma o Isaac e vai para Moriá. Deus, ele dá uma direção para Abraão. Deus, ele mostra um caminho para Abraão. Deus, ele fala para onde Abraão deveria ir. E é preciso estar na direção de Deus. É preciso estar nos lugares onde Deus nos colocar. Tem um ditado popular que diz assim, o que sobra no lugar errado desaparece, e o que falta no lugar certo Deus multiplica. Deus, ele é o nosso Senhor, o Criador de todas as coisas. Siga o direcionamento dele, siga a direção dele, que nos momentos difíceis da sua vida Ele há de dar provisão, Ele há de dar multiplicação, Ele há de te dar a solução. Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 7. O jovem Isaac olha para seu pai e pergunta: onde está o holocausto? Onde está o sacrifício? Imagine o coração daquele pai, imagine o coração de Abraão. Deve ter se derretido naquele momento, deve ter ficado angustiado naquele momento. Mas a resposta de Abraão no versículo de número 8 foi: Deus vai prover. Deus vai prover. Deus, ele vai prover para a sua vida, meu irmão e minha irmã, independente da situação. Deus é o nosso sustentador, é Ele que prova todas as coisas, e se necessário for, Ele abre uma fonte no deserto. Mas Deus, ele vai prover. Deus não vai te deixar abandonado. Observe que Deus, ele fala apenas com Abraão. Deus não fala com Sara. E nada nos indica aqui que Abraão falou alguma coisa para Sara. Provavelmente Sara não teria deixado o menino ir. Era algo entre Deus e Abraão, era algo entre Abraão e Deus. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos em uma situação parecida com essa. Contamos a nossa dificuldade para um, contamos a nossa dificuldade para outro, murmuramos aqui, reclamamos ali, resmungamos no cantinho, desanimamos, mas não temos um momento de intimidade com Deus para dizer para Ele o que nós estamos passando. Não temos um momento de intimidade com Deus para contar para Ele o que está acontecendo comigo. E nós temos um exemplo de Abraão aqui, um homem que era íntimo com Deus, que conversava com Deus e que se relacionava com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque
tem dores que você não consegue expressar, tem dores que você não consegue falar. Eu me lembro que um dia o nosso irmão falou assim para mim ali, pastor, ninguém sabe as dores que eu sinto, e é verdade, irmãos, ninguém sabe as dores que você sente, e tem dores que você não consegue falar, tem dores que nós não conseguimos verbalizar, quantificar o que nós estamos sentindo, mas o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, esse entende você, esse conhece você, e quando você abrir a sua boca, ele já vai entender o que você quer falar para ele, ele já vai saber o que você está sentindo, porque ele sabe de todas as coisas. O escritor do livro de Hebreus, ele vai dizer assim, pela fé Abraão ofereceu Isaac. O sacrifício de Isaac, ele não aconteceu no mundo físico. Isaac não foi sacrificado, nós conhecemos a história. Deus deu a provisão para Abraão, mas o sacrifício de Isaac aconteceu no mundo espiritual. Deus sondou o coração de Abraão e viu que Abraão estava disposto, certo de que ele iria fazer, e para Deus aquilo ali foi o suficiente. E a Bíblia fala que Deus concebeu o ato de Abraão como feito para Deus. Deus conhece os nossos corações, Deus conhece o que nós estamos pensando agora, Deus sonda as nossas mentes, e Deus sabe o que nós somos e o que nós não somos capazes de fazer. Por isso renuncie o pecado, abra mão das coisas que não agradam a Deus e deixe Deus trabalhar em sua vida. E lembre-se de uma coisa e tenha certeza de uma coisa: só acaba quando termina, só acaba quando Deus dá a palavra final. E quem está aqui para ouvir essa palavra hoje está entendendo. Deus manda te dizer nessa noite: só acaba quando termina, só acaba quando Deus der a palavra final. E quando isso acontecer, você não vai ser mais a mesma pessoa. Quando isso acontecer, você será transformado pela palavra de Deus. Quando as coisas estiverem difíceis para a sua vida, não murmure, não resmungue, não peque, não caia nesse erro. Diga assim: estou vivendo um momento com Deus, estou vivendo um momento de aprendizagem com Deus. A voz do mundo, ela vai dizer para você: se você não sacrificar o Isaac, se você não oferecer o Isaac, você estará sacrificando a sua promessa. Você precisa sacrificar o Isaac, você precisa oferecer o Isaac. Mas a voz de Deus está dizendo no seu coração nesta noite: as promessas de Deus para a sua vida não dependem de Isaac. As promessas de Deus na sua vida não dependem do sacrifício de Isaac, depende do Senhor. Seja dependente de Deus. O nosso problema é que poucos entendem isso, poucos entendem essa mensagem. Então eu gostaria de enfatizar nesta noite uma coisa para você, igreja do Senhor. De tudo que foi ministrado nesta noite, você precisa entender uma coisa: suba no Monte Moriá, tendo a certeza de que Deus vai prover. Entre na batalha, entre na guerra, tendo a certeza que Deus vai te dar a vitória. Se você sair daqui com esta palavra no seu coração, você já resolveu metade das coisas da sua vida. A outra metade você vai orar e vai conversar com Deus para Ele te dar a solução. Mas tenha a certeza que se você subir no Monte Moriá, crendo que Deus vai te dar a provisão, Ele fará o impossível a seu favor. E para finalizar,
O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele falou assim, falo por palavras para que aqueles que ouvem não a entendam. Jesus aqui estava falando com um povo que não queria receber a palavra de Deus. Mas em dado momento Jesus orava e dizia assim, e isso é meio controverso: graças te dou, ó Pai, porque tu ocultastes dos sábios e entendidos, mas revelou aos meus pequeninos. Glória a Jesus. A palavra de Deus, ela se revela em seu coração nesta noite. Que o Espírito Santo possa completar essa reflexão em suas vidas, em nome de Jesus.